Bom dia para todo mundo, gente. Todo mundo ouvindo bem? Bom dia, Esther. Sim, que bom. Então, vamos... Deixa eu dividir a tela aqui. Antes de mais nada, vou pedir desculpas se não sair bem a voz hoje. Não estiver dando para ouvir bem, o fôlego também, que eu estou bem, a princípio, resfriado, né? Mas o teste já vai ser feito hoje à tarde. Espero que dê negativo. Mas acho que é mais um resfriado mesmo. Então, se não sair bem a voz, me desculpe. Deixa eu partilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Então, gente, para esse nosso, oficialmente, assim, vamos dizer, último encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre privacidade e confidencialidade médica. É um assunto que... Bom dia, todo mundo. Bom dia. É um assunto que não causaria, vamos dizer assim, muitos problemas do ponto de vista ético-filosófico, porque eu acho que não tem ninguém que discorde de que o médico deve prezar pela privacidade e pela confidencialidade dos dados dos seus pacientes. Acho que por esse lado não cria grandes problemas, né? Ninguém vai ser contra você respeitar a privacidade de alguém. Por outro lado, cria-se muitas controvérsias exatamente em que momento nós podemos quebrar essa confidencialidade, essa privacidade, né? Existe a possibilidade de quebra? Existe legalmente, dentro do Código de Ética, a possibilidade de quebra? E mesmo que haja essa possibilidade, isso deve ser feito? Existe todo um questionamento. Então, assim, não é uma coisa que os profissionais da área da saúde, de uma maneira geral, tenham dificuldade em aceitar que deve ser feito, né? Manter a privacidade, manter a confidencialidade, é quase que unânime, eu acho que ninguém é contra isso. Os grandes problemas começam a decorrer no momento da quebra, né? Quando é que eu posso quebrar isso? Quando eu devo quebrar isso? Algumas coisas não criam tantos problemas nessa quebra, como, por exemplo, se você sabe que um crime será cometido, que alguém vai cometer um crime, há a possibilidade legal de você quebrar esse sigilo para a autoridade competente, única e exclusivamente para a autoridade competente. Mas, por exemplo, para menores de idade em tratamento médico, né? Pacientes com 16, 17 anos, 15 anos, que solicitam orientação sobre o uso de anovulatório, por exemplo, no caso das mulheres, ou de orientação sexual, sobre relação sexual, no caso mesmo masculino, essa confidencialidade deve ser quebrada, os pais devem saber, existe essa possibilidade, quando que nós fazemos isso? Então, embora seja uma coisa unanimemente aceita, ela traz muitos problemas e muitos questionamentos do ponto de vista ético-filosófico. Então, vamos lá. A questão da privacidade, da confidencialidade, é uma questão que vai desde o nosso juramento profissional, né? Desde Hipócrates, né? Então, quem já teve curiosidade de ler o nosso juramento que vocês farão daqui a 6 anos, menos, né? Daqui a 5 anos, diz: o que no exercício ou fora do exercício e no comércio da vida eu vir ou ouvir, que não seja necessário revelar, conservarei como segredo. Você percebe que mesmo aqui já há uma conotação, né? O que não seja necessário revelar. O grande problema é o que é necessário revelar, né? Que a gente deve manter segredo não é um problema, mas e quando não devemos mantê-lo? Esse é o que é necessário. O que é necessário é muito variável, de cultura para cultura, de época para época, de momento para momento. Então, essa talvez seja o grande questionamento. Como eu disse para vocês, não esperem respostas prontas. Eu vou mostrar algumas coisas que são aceitas, mas é sempre um caso a ser pensado. Não à toa o CFM finalmente, a cada pelo menos uma década, pretende revisar todo o Código de Ética Médica, com a colaboração dos profissionais e dos estudantes também, tá? Para que a gente possa ter sempre um código atualizado de acordo com as mudanças que a sociedade preconiza. Então, o sigilo médico é um assunto polêmico e que abrange grande diversidade de detalhes a serem levados em consideração. Não a aceitação de que é necessário o sigilo, mas, como eu disse, principalmente da quebra e do acesso, né? Porque, assim, o paciente compartilha a sua vida pessoal e suas doenças mais constrangedoras. Confia que o médico, por isso, vai manter sigilo, ainda mais onde a gente vive, né? Numa cidade pequena, onde vocês estudam, né? Você, às vezes, vê um caso no hospital regional, por exemplo, vai ali no
no bar da esquina e comenta: ah, hoje eu vi um fulano com assim, é o primo da pessoa que está te atendendo, é o irmão. Nós vivemos numa cidade pequena, então essa questão do sigilo ela é muito intensa, né? E muitas vezes o médico ele pode se encontrar em situações difíceis em relação à quebra ou não do sigilo médico. Mais ainda se a gente pensar, por exemplo, a questão do prontuário, né? A começar que o prontuário médico, prontuário, na verdade, era o nome do móvel onde se colocavam os papéis de anotações da história do paciente. O móvel chamava-se prontuário, então acabou virando prontuário, os papéis e a documentação do paciente. Tem um trabalho, que, se eu não me engano, é da UEL, eu não me lembro de onde que é exato, mas quantas pessoas no hospital têm acesso ao prontuário do paciente? A gente pensa assim, quem tem acesso ao prontuário do paciente é o médico, né? Aí, se a gente para um minuto para pensar, já obviamente é a enfermeira. Aí você já tem o fisioterapeuta, aí você tem o nutricionista, aí você tem a moça que limpa a enfermaria, onde fica o prontuário, a moça que leva o prontuário para cobrança, a moça que faz a revisão das notas fiscais das empresas de órtese e prótese, e aí quem vai arquivar o prontuário tem acesso, se o arquivo é digital, quem digitaliza tem, se não é, quem é manual, quem vai colocar tem acesso. Então aqui você já vai começando a aumentar o número de pessoas que têm acesso ao prontuário do paciente. Então eles chegaram à conclusão de que num hospital de grande porte, em média, 25 pessoas têm acesso ao prontuário do paciente, de cada paciente, né? Em média, 25 pessoas tiveram contato com aquele prontuário. Então, onde entra o sigilo médico e o segredo médico aqui, né? Então, são questões que a gente precisa e muito combater. Aqui no hospital onde eu trabalho, por exemplo, eu brigo muito que o nosso prontuário médico ele é uma prancheta que fica aberto, né? Qualquer um que chega ali olha aquilo, e normalmente o que está na frente é a prescrição, tem o diagnóstico, tem o nome do paciente, a idade, tudo direitinho. No mínimo a gente tinha que fazer uma capa, né? Colocar aquilo dentro de uma capa fechada, né? Mas é uma briga que há 17 anos eu tenho e não consegui vencer. Os exemplos de quebra são muito fortes, por exemplo, né? Vou citar alguns exemplos para vocês aqui. Uma garota de 16 anos, por exemplo, que não sofre de distúrbio algum mental, não é incapaz. Ela se consulta com um profissional e pede aconselhamento sobre anticoncepcionais para si. O médico deve ou não comunicar os responsáveis da menor? Os pais devem saber que ela está solicitando? Outro caso, por exemplo, a confirmação do paciente com AIDS. E ele comunica, ele diz ao médico que não vai comunicar a doença à sua esposa. O médico deve intervir pelo bem-estar do cônjuge da paciente? Deve comunicar ao cônjuge que o paciente tem a doença? São perguntas difíceis, a gente parece que é muito fácil, né? Sigilo, não vamos manter o sigilo sempre, e nesses casos, mantemos o sigilo? Contamos ou não contamos para quem está em volta? Perguntas que sempre muito difíceis, e esses casos são verídicos, tá? São respostas, se vocês procurarem, e eu aconselho vocês, sempre que tiverem um tempinho, que não é uma coisa tão fácil assim, mas sempre que tiverem um tempo, entrarem no site do CFM, tá? O portal médico, lá tem pareceres do CFM. Normalmente tem a pergunta do colega: olha, eu tenho um paciente assim, assim, assado, e o que eu devo fazer? E aí tem o parecer. Segundo, né? Por causa disso, por causa daquilo, o CFM decide que. Aí ele te diz: olha, acho que você deve fazer isso. E tem por assuntos, você coloca lá aborto, eutanásia, sigilo, o que você quiser, e tem os pareceres do CFM, que é importante a gente conhecer para saber o que deve ser feito em cada uma dessas situações. Situações como essas, então, dependendo da atitude tomada, o médico, além de sofrer processos, né, ao nível do CRM, ele pode ser punido judicialmente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, é bom a gente saber o que recomenda o nosso Código de Ética Médica e os pareceres do nosso Conselho Federal, que, embora não tenham força de lei, né, o parecer do CFM não é uma lei, mas ele diz o seguinte: se não há uma legislação sobre aquilo, diz não, né? Se segue da seguinte forma: se não há uma legislação sobre aquilo e o CFM, que é o órgão máximo da categoria, tomou aquele parecer, provavelmente, se houver alguma questão litigiosa judicial, o juiz vai levar em consideração o parecer do CFM para emitir a sentença. Então é bom que a gente sempre saiba o que diz os pareceres do nosso conselho. E também o nosso Código de Ética Médica, né, para nortear o nosso profissional na atitude correta que deve ser tomada, além de evitar maiores problemas tanto para o médico quanto para o paciente. A gente também deve saber um pouquinho da questão judicial, representada pelo Código Penal e Civil, para garantir o direito a esse sigilo e também quando nós vamos poder quebrar esse sigilo. Nem sempre. Tá?
Cristiano, assim, se ela é sempre adequada, é uma questão muito complexa. Tá? A princípio, se existe a possibilidade do paciente colocar a sua própria vida ou a de terceiros em risco, você tem autorização para quebrar o sigilo. Para quem? Para o responsável, quando é o caso do paciente colocar em risco a sua própria vida, para o responsável por esse paciente ou por alguém que conviva com ele, o cônjuge no caso. Quando é para alguém fazer mal a alguém, por exemplo, eu tenho um processo de litígio com alguém e eu digo ao meu psiquiatra, ao meu psicólogo, eu vou matar essa pessoa. E se você acha que isso realmente pode acontecer, você deve chamar a autoridade local, comunicar ao CFM que você está que isso foi relatado em consulta e que você está comunicando ao delegado, por exemplo, que isso pode acontecer. Tá? E nesses casos, você sim tem autorização para quebra de sigilo. Tá? Então, a questão do prontuário. O que é o prontuário, senão o registro de todas as informações referentes aos cuidados médicos e paramédicos prestados ao paciente? O que nós temos lá, vocês já sabem, né? Identificação do paciente, anamnese, exame físico, hipótese, diagnóstico, tratamento, etc. Em um hospital, né, vários outros profissionais, como eu disse antes, têm acesso ao prontuário. Nesse caso, a responsabilidade é de quem, né, sobre o prontuário? Né? O que diz o Código de Ética Médica sobre isso? Bom, vamos ver o que o Código de Ética Médica diz, porque aí não é um caso de, eticamente, vamos filosofar, será que eu devo? Será que o feto já está vivo, não está vivo? Não, aqui é uma questão legal, então nós temos um parecer do Código de Ética Médica que fala sobre isso, e você pode discutir o Código de Ética Médica, mas não enquanto ele está vigente. Enquanto ele está vigente, você tem que obedecer em ponto final. Então, o que diz o nosso Código de Ética Médica sobre isso? Diz lá no Código de Ética Médica. Especificamente no capítulo 9, sobre o sigilo profissional. É vedado, ou seja, é proibido ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito da paciente. Aí, novamente, é um problema. O que é o motivo justo? Esse é um problema para a gente pensar sobre isso. Se há um dever legal, como é o caso que foi mencionado agora, que o senhor falou, sobre eu vou colocar a vida de outro ou a minha em risco, eu posso quebrar o sigilo. Ou se o paciente me autorizar, né, como é o caso, por exemplo, para os artigos médicos, etc., você pode autorizar o paciente, você nem identifica ele, na verdade, mas mesmo assim tem que ter uma autorização por escrito de que o paciente autorizou a quebra do sigilo. E isso não é o caso aqui da gente conversar sobre isso, porque existem, não, a gente vai passar o dia falando sobre isso, não que seja chato, eu adoro, mas assim, é muito longo. Existem coisas muito importantes, por exemplo, hoje em dia com as redes sociais, então isso é extremamente importante. Você já viu foto do médico com o seu paciente, né? Abraçado com o paciente. A não ser que seja um pedido do paciente, e seja publicado na rede social do paciente, mesmo que ele autorize o médico a publicar a foto, não se deve publicar. O Código de Ética Médica diz não publique aquelas coisas de antes e depois, esse tipo de coisa, publicação de paciente, nem pensar. Tá? Mesmo aquelas coisas bonitinhas que a gente vê assim, às vezes, fiz um parto, nasceu um neném bonitinho, tô com o nenenzinho no colo, aí você posta a foto lá, foto autorizada pela mãe, meu primeiro parto. Tá? É que o CFM é bem tolerante em relação a isso, mas o código diz que não pode. Tá? Não deve ser feito isso. Com relação, então, à questão do que é vedado ao médico, né? Tem um parágrafo único ainda, quando tem parágrafo sempre é um problema, né? Permanece essa proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Em cidade pequena, isso é uma coisa seríssima. Não poucas vezes eu já atendi prefeitos de cidade vizinha, gente daquela cidade, está internado na UTI, todo mundo na cidade já está sabendo que o paciente teve um derrame e tudo isso e tal, está lá internado, a rádio liga, doutor, o senhor pode falar sobre o prefeito? Não, não posso. Mas todo mundo sabe que ele teve um derrame, ótimo, se todo mundo sabe, ficará sabendo. Se você quer saber de alguma coisa, converse com a família. O médico não pode liberar informações. Vamos ver o que a Esther está perguntando. Nesse caso, a punição acontece só quando a pessoa é denunciada? Isso, exatamente, Esther. Isso é uma outra coisa que precisa acontecer, tá? O CRM, ele poderia, mas não vai atrás disso. Então, se alguém denunciar, aí ele tem que tomar uma decisão. Então, resumindo, falando claramente, porque eu gosto sempre de falar as claras, eu não gosto de
deixar nada subentendido, né? O CRM não quer se incomodar. Então, ele não vai atrás, ainda mais em cidades pequenas, ele não quer se indispor com os colegas. Mas, se alguém denunciar, ele precisa ir atrás, e aí é proibido, sim. Tá? Então, normalmente, ele espera que seja feita uma denúncia. Como os colegas também, nós vamos dizer assim, somos corporativos algumas vezes, não denunciamos também. Tá? Mas, se houver uma denúncia, aí isso vem à tona e você precisa fazer um inquérito com o CRM. A proibição permanece, então, como a gente estava falando, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou que o paciente tenha falecido, mesmo assim você não vai liberar informações. Tá? Quando de seu depoimento como testemunha, nessa hipótese, se você vai testemunhar contra alguma coisa, o médico comparecerá perante a autoridade e vai declarar seu impedimento. Eu não posso testemunhar por uma questão de sigilo médico. Agora, na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Então, assim, se o paciente não cometeu o crime, não fez nada ainda, ele só manifesta a vontade, e você acha que aquilo vai acontecer, você tem que chamar o CFM, tem que avisar a autoridade competente para que essa quebra possa ser avisada até a pessoa que pode vir a ser vítima do crime. Se já está havendo investigação, ou seja, o seu paciente já cometeu o crime, já foi feito, ele não tinha falado para você, e numa consulta você acabou descobrindo alguma coisa a respeito daquilo. O médico não é investigador. Tá? Quem tem que investigar é a polícia, você vai manter sigilo. Tá? Eu não sei se deu para entender, eu estou com dificuldade para falar, mas se a explicação ficou clara. Se você ainda não cometeu o crime, aí você vai fazer. Tá? Você vai denunciar no seguinte sentido: olha, existe a possibilidade, então vamos todo mundo tomar cuidado, alerta a pessoa. Se já foi cometido, já está sendo investigado, a polícia já está atrás e você descobriu alguma coisa, é sigilo médico. Tá? Se descobriu no seguinte sentido: ele estava lá no dia mesmo, é a polícia que tem que provar isso, não é você, como médico, que tem que fazer isso. Essa discussão, ela começa, já vou te responder, Cristiano. Essa discussão, ela começa, ela tornou muito vulto agora, não sei se vocês viram a portaria do Ministério da Saúde sobre a questão do aborto. Né? A mulher chega e diz: eu fui abusada sexualmente. E aí o médico tem que comunicar à autoridade antes de fazer o aborto. Nós não somos policiais. Tá? Nós não temos que investigar se isso aí é verídico ou não. A mulher assina um termo dizendo: eu fui violentada, e se ela estiver mentindo, se a polícia provar que ela está mentindo, ela vai arcar com as consequências da lei. Nós, como profissionais da saúde, estamos lá para acreditar no que a pessoa está dizendo. Então, a gente não é investigador policial, tome cuidado com isso. Não tem desculpa por voltar em tema nenhum, Cristiano. Deixa eu ver o que você queria. Você diz a foto só, não identificável o paciente, eu imagino que seja a foto, por exemplo, só de um campo cirúrgico, né? Por exemplo, tem só o braço do paciente aparecendo e não dá para identificar quem seja. É proibido. Tá? Se você não tiver autorização do paciente, e mesmo assim a autorização do paciente, ela só pode ser dada com, vai estar escrito no Código de Ética, com o intuito de divulgação científica. Tá? Você vai produzir um artigo, você vai mostrar uma técnica, você vai apresentar no congresso o caso. Nesse caso, tudo bem, mas para sair numa revista, por exemplo, tipo revista Caras, olha aqui que lindo que eu faço os pontos. Não, não pode. Tá? Isso não tem finalidade científica, não pode ser identificado o paciente. Né? Não pode ser tirado uma foto do paciente com esses fins. Não sei se ficou claro para vocês. Aí você fala: mas todo mundo faz? Faz. Se houver uma denúncia, como disse a Esther, tem que ser investigado. Tá? Ainda no Código de Ética Médica, no nosso artigo 74, gente. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais. Então está a resposta daquela pergunta. Né? Desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Então, aí nós temos uma questão. Né? Paciente com 16 anos pedindo o uso de um anticoncepcional. O que ele vai ter? O que ela tem? Ela tem uma ideia de ter uma relação sexual. Você orientou sobre preservar, se usar preservativo, doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso? Sim. Se você fez toda a orientação e deu o uso do anovulatório, em que ter uma relação sexual prejudicará uma pessoa de 16 anos? Ela não vai engravidar, ela não vai ter nada, então não há nenhum risco para a paciente. Você orientou, ela está seguindo o risco, você não precisa comunicar a pais e responsáveis. Né? Vamos ver aqui, Cristiano, se o paciente manifestou uma atitude de ameaça a alguém e eu não informei as autoridades e posteriormente ocorre a concretização da ameaça. Deve-se quebrar o sigilo?
Se você tinha ciência disso e não manifestou a autoridade antes de cometer o crime, depois que ele foi cometido, não. Tá? Depois aí você não deve, legalmente não poderia, mas aí a sua consciência também entra em xeque, né? Mas pelo Código de Ética, não deveria manifestar-se depois que você está ajudando a incriminar o seu paciente. Então você deveria fazer isso antes, né? E deve fazer isso antes, porque se não o fizer, em algum momento alguém descobrir que você já sabia disso, você vai ter problemas. Tá? Mas depois que aconteceu, você não deve atuar no sentido de incriminar o seu paciente. Você entende que a diferença está entre já aconteceu ou pode vir a acontecer? Se pode vir a acontecer, o médico tem responsabilidade ética de impedir. Se já aconteceu, você não tem responsabilidade de incriminar o seu paciente. Nós não somos investigadores. Agora, se você já sabia antes, e a polícia descobre que você já sabia, se há um mandato, por exemplo, para que quebra de sigilo e lê o seu prontuário e isso está anotado, aí nós vamos ter problema. Então, vamos lá. Artigo 75. Aqui está até eu trouxe para vocês, achei que não tivesse posto. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com a autorização do paciente. Só se deve fazer isso mediante autorização para divulgação científica. Eu vou botar num congresso, eu vou escrever um artigo, eu vou apresentar numa aula e ter autorização é uma outra coisa. Para botar em meio de comunicação, para se promover, para dizer técnica, para dizer que é bonitinho, que é simpático no atendimento, etc. Não. Tá? Mesmo que o paciente diga, não, você é muito legal e eu vou autorizar. Tá? Eu tenho foto com um paciente em rede social, um paciente pediu para tirar a foto, eu deixei e ele colocou na rede dele. Aí é um outro problema. Tá? Pode ser até que você chegue e diga assim, coloca na sua porque eu não posso colocar na minha. Pode fazer uma coisa que você quiser, mas na do médico não pode. Né? No caso de paciente com doença ou saúde mental, né, se ele é um paciente incapaz, não, você tem sempre que comunicar ao responsável. Tá? Houve algum tipo de incapacidade e normalmente quando chega nessa idade de adolescente, você já tem todo um histórico de incapacidade, cuidado dos pais, o paciente é alienado, ele não toma conta de si mesmo, aí nesse caso você tem que comunicar aos pais, tá? Ou o responsável, né? Ou o conselho tutelar, né? Ainda tem uma outra coisa que a gente vai ter mais para frente com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu trouxe mais tarde para vocês. Vocês viram que, a princípio, quando a gente bota assim, privacidade é um assunto que ninguém vai ter problema nenhum, né? Assim, não vai ter problema nenhum, não. Olha quanta coisa tem. Ju, se o paciente for adulto e for um paciente incapaz, ou seja, ele depender do cuidado de outra pessoa, porque ele não responde pelos seus próprios atos, ele tem um retardo mental grave, sim, você tem que comunicar ao responsável. Inclusive, o responsável é responsável pelo que ele faz, tá? Então, tem muitos pacientes, aqui na cidade a gente já teve um caso desse, tá? Eu tenho um paciente enorme, ele tem 40 anos agora, ele é esquizofrênico, com retardo mental grave, ele dá 2 vezes o meu tamanho, e ele bateu numa criança, e quem é responsabilizado, obviamente, não é ele, porque ele é um incapaz. Quem é responsabilizado é o pai dele que deixou ele na rua dessa forma. Entendeu? Então, assim, é sempre a questão do responsável. Tá? Deixa eu ver o que o Rodolfo está perguntando aqui. Em casos em que na entrada do paciente há suspeita de crime, e há suspeita de aborto provocado. Não. Tá? O médico não contata ninguém, Rodolfo. O médico não é investigador da polícia. A paciente chega e diz para você, eu estou tendo um aborto espontâneo. Tá? Ótimo. Você está tendo um aborto espontâneo, você pode sim tentar, inclusive, tá? Isso, depois eu até mando para vocês uma aula que eu vou dar amanhã para os residentes de ginecologia e obstetrícia. Você deve sentar, porque assim, isso influencia no seu tratamento. O aborto foi provocado, o aborto foi espontâneo. Tá? Influencia no seu tratamento. Então, você precisa criar uma questão de vínculo com a paciente. Se você precisa criar uma questão de vínculo, ela precisa confiar em você no que ela vai falar. E ela sabe que se ela provocou o aborto, é crime. Nós não somos investigadores de polícia, nós somos médicos. Se a paciente diz assim, você pode dizer para ela, chama num canto sozinha na sala e fala, olha, eu preciso saber se você usou algum tipo de droga, se isso foi um aborto induzido. Você pode ficar tranquila, isso vai ficar só entre nós. Eu sou seu médico, é sigilo médico. O crime já foi cometido, você não vai incriminar a sua paciente. Então, ela vai dizer, não, doutor, eu provoquei, eu induzi. Ok. Com o quê? De que forma? Não há julgamento aqui.
Tá? Quando eu estava no terceiro ano, eu tinha uma professora de terapia intensiva pediátrica que ela dizia assim, sempre disse para mim, eu nunca esqueci: Frederico, se você quer julgar alguém, vai fazer direito. Tá? Vai ser delegado de polícia, vai ser investigador, vai ser juiz. Se você quer fazer isso, se você quer ser médico, esquece o julgamento, esquece a investigação. Você está ali para atender a pessoa. E aí você precisa saber se foi induzido ou não. Se foi induzido, é porque muda o tratamento, mas não é para julgá-la. Não há julgamento de valor ali, ou não deveria. Tá? Porque é uma relação médico-paciente. Então não há julgamento para isso. Ah, mas a polícia achou que ela tem um aborto foi induzido por uma história, foi numa clínica, tinha um registro. Aí é problema do investigador da polícia. Ah, inclusive, se ele chegar para você e falar assim, o que, que o senhor acha, doutor? Eu não acho nada, só estou aqui para atendê-lo. Ah, mas eu vou pedir um juiz que ele vai quebrar o sigilo do seu prontuário. Tudo. Amanhã é um problema do juiz. Tá? Inclusive, você comunica ao CFM, ó, meu sigilo está sendo quebrado, meu prontuário. Eu não vou testemunhar, tá? Porque eu não testemunho contra o meu paciente. Tá? Então, não sei se deu para ficar claro isso para você. É uma briga feia, né? Ainda temos revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, tá? Inclusive por exigência de diretores de empresa, de instituições, salvo se o silêncio puser em risco, aí é sempre a mesma coisa, salvo se você colocar em risco ah, alguém, né? Isso vai acarretar um problema, então você previne o problema. Isso acontece com muita frequência. Seguradora, depois de morto, a seguradora manda um papel para você preencher. Ah, mas qual foi o diagnóstico? Não interessa o diagnóstico. Ele morreu, está dito que está morto, tem atestado de óbito, a seguradora que paga o seguro. Mas você não tem que revelar informações do seu paciente. Tá? O médico, às vezes, cidade pequena, o fulano é teu conhecido, dono da empresa. Ah, mas esse funcionário aqui, será que eu contrato ele? Ele não vai estar doente? Isso não é problema teu. Você fez o teu exame, naquele momento ele está apto. Não há nada que impeça, você não tem que revelar dados nenhum. Tá? Então, embaixo também, informação para a seguradora, que eu já falei. Né? Existe, inclusive, isso deu tanto problema que existe uma resolução do CFM, tá? Sobre isso. A gente não deve informar as seguradoras de diagnóstico. Já tem o testado de óbito, já está dado. Ah, mas se foi um crime, a seguradora não vai pagar. Se foi um crime, quem tem que investigar é a polícia, não é o médico. Tá? Você não faz isso. A suspeita de que houve um crime, vai o IML e a polícia investiga. Não é você que tem que fazer isso. Ainda é vedado ao médico deixar de orientar seus auxiliares, e aí entra para todo mundo que está em volta, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, quase não tem mais, alunos, tá? A respeitar o sigilo profissional e zelar para que ele seja mantido. É ver responsabilidade do médico, ou seja, se um de vocês, eu vejo um caso junto, se um de vocês sai falando por aí no meu caso, eu vou ser responsabilizado junto. Tá? Então tomem cuidado com o que vocês abrem a boca para falar. Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial. Não se interessa quanto o paciente pagou, quanto foi cobrado, o que você recebeu, você não revela isso. Ainda, é vedado ao médico, né? Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade. A gente não deve pegar o prontuário e levar para outras pessoas verem. Assim, eu sou o tio do fulaninho, eu queria ver no prontuário. Não, senhor. Tá? O prontuário é do paciente. No médico, ele é apenas um depositário. Então, a única pessoa que pode ver o prontuário do paciente é o responsável pelo paciente, no caso de menores de idade e incapazes de responder por si mesmo, né? Ou o próprio paciente. Ninguém mais tem direito a isso. Né? Inclusive, não se pode negar ao paciente o prontuário. Se ele vai no hospital e pede, o hospital tira cópia, porque ele fica aguardando uma cópia que se o paciente voltar tem a história, que vai que o paciente perde aquilo, né? Mas ele tira uma cópia e dá. E ele é o único que pode pedir. A mulher não pode, o filho não pode, o irmão não pode, ninguém pode, é dele. Tá? A não ser que seja o responsável quando é uma criança. Lembre-se sempre disso, o prontuário é do paciente. Sempre do paciente. Opa, desculpa. Com relação ao ensino e pesquisa médica, que é o caso de vocês, né? Então, é vedado ao médico praticar a medicina no exercício da docência sem o consentimento do paciente ou seu representante legal. Se eu vou examinar um paciente vendo um caso clínico, normalmente a gente anuncia, olha, eu tenho um aluno, ele vai examinar comigo, tudo bem para o senhor, não tem problema? Aí, se ele disser que sim, tudo bem.
E quando vai passar na enfermaria de pediatria, tem crianças lá internadas, a mãe e o pai não estão juntos, estão dando aula, vamos ver aqui, a mãe e o pai consentiram? Se a mãe e o pai não consentiram, é uma infração ética. Tá? Você não pode exercer ou mostrar ou olhar casos se o representante legal ou o próprio paciente não autorizado. Zelar pela dignidade, tudo isso sempre, né? Mas isso é para manter a privacidade do paciente. Isso com adultos não tem tantos problemas, porque assim, a não ser que o paciente esteja em coma, né? Ou quando você entra no hospital universitário, normalmente você já assina um termo de consentimento de que poderá haver alunos que vão te examinar, então já está eliminado. Mas os nossos hospitais aqui não tem isso no termo, então tem que tomar cuidado. Quando o paciente está acordado, é um adulto. Então, tudo bem que o meu aluno examine junto comigo, ou examine o senhor? Tudo bem, doutor, sem problema. Ótimo, está dado o consentimento. Agora, quando for criança, principalmente internada, UTI, tudo isso, foi dado o consentimento para que o residente examinasse, para que o aluno examinasse? Se não foi, não pode. Ah, mas está internado aqui. Interessa. Tá? O paciente não pode ter a sua privacidade quebrada. Você vê quanta coisa a gente faz que a gente não tem ideia, mas está escrito no Código de Ética e não mudou ainda. E ainda temos o problema da legislação. Só estou fazendo um resumo bem grande para vocês, mas espero que dê para vocês entenderem uma introdução para essas discussões. A legislação brasileira, esquece essa questão de Roma antiga, isso era para uma outra coisa, mas a questão da confidencialidade médica no Brasil. Né? Desde que a gente tem um código de ética que vai ao direito, uma legislação que vai ao direito romano, que usa um pouco da questão de algumas definições e conceitos, nós temos ainda, bebendo um pouco daí, não mais romano, mas do código anglo-saxão, alguns deveres que são prima facie, ou seja, aqueles deveres dos quais a gente não pode abrir mão. A confidencialidade é um deles, é uma obrigação que se deve cumprir, a menos que conflite numa situação particular com outro dever de igual ou maior porte, tá? Que é a questão da prevenção de um assassinato ou de alguma coisa nesse sentido. Né? Então, a confidencialidade médica nos códigos federais brasileiros, no Código Penal e no Código Civil. Na Constituição Federal, diz lá, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Tá? Então, por isso é que a gente não pode publicar fotos em revistas, etc. Só a não ser com divulgação científica, tá? E com autorização do paciente. Isso já é um parecer do CFM baseado na Constituição Federal, que é a lei magna do país. O Código Penal diz, é proibido, né? Revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tenha ciência, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outro. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Somente se procede mediante representação, ou seja, se há uma autorização judicial para a quebra daquele, e mesmo assim você fornece o prontuário. Tá? Por exemplo, doutor, o seu paciente cometeu um crime, tarará, o senhor precisa testemunhar contra. Não, eu não preciso testemunhar contra. Mas o juiz mandou o senhor testemunhar. Não, o juiz só pode mandar eu fornecer o prontuário médico. Eu leio as minhas anotações, mas testemunhar contra, não. Tá? O Código Penal diz, deixar o médico de denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Aí uma outra questão, né? São doenças de notificação compulsória, nesse caso você pode quebrar o sigilo, tá? Até porque você não vai identificar o paciente totalmente, né? Ele vai para a epidemiologia apenas como um caso de meningite, um caso de doenças que tenham notificação compulsória. Tá? Então a gente precisa notificar. Né? São proibidos de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devem guardar segredo, tá? Salvo se desobrigados pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. O que é isso? Bom, eu não posso dar o testemunho, mas se meu paciente diz assim, não, doutor, eu autorizo o senhor, o paciente diz, eu autorizo o senhor a testemunhar. Bom, nesse caso, não tem problema. É a única vez que você pode testemunhar contra ou a favor da pessoa, se a pessoa diz assim, olha, eu autorizo o senhor, o restante a gente vai ler o prontuário apenas, tá? Testemunho pessoal não cabe para o médico, porque nós não somos investigadores. Né? O Código Civil diz, ninguém pode ser obrigado a depor sobre fatos a cujo respeito, por estudo ou profissão, deve guardar segredo. É a mesma coisa, né? Repete, você vem da Constituição, você vai repetindo essas proibições e essas formulações até chegar às definições do CFM. Tá? Então a gente vê que isso repete,
várias vezes, né? Deixa eu passar aqui isso, para a gente caminhar para o fim. Então, que aspectos positivos nós temos em relação à questão de confidencialidade e privacidade? E todo esse cuidado reforça essa relação médico-paciente de confiança, que é uma coisa que precisa existir, né? Porque se eu tenho um paciente jovem, por exemplo, que infartou, que não é hipertenso, não tem diabetes, não tem nenhum fator de risco para o infarto, eu preciso perguntar para ele, cara, você já usou algum tipo de droga? Cocaína, por exemplo, aumenta a chance de infarto. Se ele não tem certeza que os dados serão privados, que haverá uma privacidade desses dados, como é que ele vai me dizer isso? Se ele pode ser incriminado, se ele pode ser preso, ele não vai me dizer. E aí eu não vou ter um bom atendimento médico. Então, nesse caso, novamente eu volto a frisar que eu acho que esse é o ponto crucial de uma questão de privacidade. Nós não somos investigadores, nós somos médicos. O segredo vai estar guardado conosco. Né? Então, preserva-se segredos profissionais, dá-se direito à autodeterminação da pessoa, ao desenvolvimento pessoal dela sendo responsável pela sua própria saúde, manutenção de relações sociais íntimas entre o médico e a pessoa, e expressão da liberdade pessoal. Claro que se a gente tem aspectos positivos, nós também temos aspectos negativos, né? Nós precisamos ter exceções para essa privacidade, que é principalmente garantir o bem-estar do paciente e de terceiros. É a única possibilidade que você tem legal de quebrar, chamar uma autoridade, quebrar antes que o problema aconteça para preservar a integridade do paciente. Não sei o que está dando aqui. Com relação, então, à justiça, né? Existem pontos vagos na legislação do Código de Ética Médica, que dão margem para diferentes interpretações. Por exemplo, não há quebra de sigilo quando há justa causa, quando prevalece interesse coletivo ou a saúde de terceiros. Mas o que é uma justa causa? O que é justo na concepção do médico é justo na concepção do paciente? Esse é o problema, por exemplo, é exatamente esse o problema, né, Cristiano? Na situação iniciada pelo paciente com AIDS. O sigilo será quebrado por questões epidemiológicas, mas o sigilo, deixa eu ver o que você perguntou, mas também poderá ser quebrado para informar o cônjuge e o companheiro. Esse é o grande problema aqui, tá? Quando há um interesse coletivo ou saúde de terceiros. Epidemiologicamente, você comunica que há mais um caso e o paciente fica em contato com o serviço de epidemiologia, mas você não pode comunicar ao cônjuge. Por que não? Mas, Frederico, você não vai antecipar um problema, que é ele passar o vírus para o cônjuge dele. Teoricamente, ele descobriu o vírus agora, ele já tinha relações com o cônjuge. Tá? Então, você não está prevendo um crime. Ele já aconteceu, ele já teve relação. Então, você não vai poder quebrar esse sigilo. O que você deve fazer é orientar ao paciente que comunique ao seu cônjuge para que ele possa fazer um teste e que para que ele deva conversar com o parceiro dele. Difícil, né? Uma situação muito difícil, muito difícil. Aí não acontece só com HIV/AIDS, acontece com outras coisas. Todo mundo que fez ginecologia já viu isso. Eu já tive, quando eu era acadêmico, atendendo no serviço no Hospital Escola onde eu estudava, veio uma paciente e um marido o marido tinha uma doença sexualmente transmissível, e conversando com ele e tudo isso, e dizendo, olha, é uma doença DST, doutor, mas eu não tenho relação extraconjugal, nunca tive. Isso não pode ser pego de outra forma, usar banheiro público, aquelas histórias todas. Né? Quem pegou foi a esposa, passou para ele, óbvio. Não é, ela provavelmente tem relação extraconjugal, mas isso não cabe a você não é investigador, né? Ele que contrate um investigador e vai flagrar a relação extraconjugal da esposa. Então você não quebra o sigilo. Tá? Então isso não tem como. Esse paciente com HIV, para epidemiologia sim, para o cônjuge não. É vedado ao médico ainda revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a pais ou representantes legais, desde que o menor, já falei isso, tenha capacidade. Assim, as decisões do médico devem ser sempre pautadas em jurisprudência e alguma avaliação do comitê de ética. O que é isso, gente? Teve dúvida? Eu tenho um paciente de 15 anos, uma paciente de 15 anos pedindo para usar um anovulatório. Você pode reunir o presidente da comissão de ética do teu hospital, você como ginecologista obstetra, que normalmente quem vai pegar, um advogado tá, do hospital, por exemplo, do serviço onde você trabalha, público, etc., fazendo uma reunião e aí vocês tomarem a decisão em conjunto, para você não assumir essa carga sozinho. Tá? Às vezes pode pedir até uma avaliação do colega psiquiatra para ver se a paciente tem condições de tomar decisões por si mesma ou não, que não é a função nossa, no caso aqui, como ginecologista e obstetra.
A questão da lista de notificação compulsória, né? Assim, a questão da AIDS, né? Então está lá na Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da AIDS. Todo portador do vírus da AIDS tem direito a comunicar apenas às pessoas que deseja seu estado de saúde e o resultado de seus testes. Isso inclui os profissionais da saúde, né? O paciente vai internar no hospital para você é um cirurgião, o paciente vai fazer uma cirurgia, ele é HIV positivo, ele precisa te avisar? Não. Por que não? Porque, teoricamente, você tem que se proteger. Você tem que se proteger independente dele ser HIV ou não. Ele não precisa te avisar. E vale para o outro lado, tá? O cirurgião precisa avisar o paciente que ele é HIV positivo, por exemplo? Não. Tá? Teoricamente, ele tomará as medidas cabíveis para não contaminar ninguém. Ele só precisa avisar, ele vai para epidemiologia, sim, o médico é notificação compulsória, mas ele só vai avisar para as pessoas que ele deseja, tá? O resultado dos testes dele. Difícil, né? Muito complexo, principalmente quando envolve parceiro sexual, né? Então, a nossa postura, né? O médico ele deve abster-se das suas concepções de certo ou errado, né? Pois tudo é relativo e dinâmico, né? Quem gosta de filosofia, vamos trazer o Nietzsche de volta aqui. Nietzsche dizia assim, não existe fato, só existe interpretação. É aquilo que eu vejo do que está acontecendo, mas não quer dizer que seja isso que esteja acontecendo, né? Respeitar a vontade do paciente, respeitar o bem comum, o que beneficia a pessoa privada pode ser prejudicial ao coletivo. Aqui é o caso da notificação da epidemiologia, mas não é, por exemplo, para quebrar o sigilo entre marido e mulher, que aí é uma coisa privada. E isso não é tão distante da gente, né, gente? Vocês lembram dessa foto? Ficou mal a foto aqui na internet, né? Que foi, saiu com tudo, né? Que tinha um peixe, né? Olha como a história vira, né? O ânus do paciente, todo mundo gravou a cirurgia. Olha a foto do centro cirúrgico, todas as pessoas com o celular filmando e gravando a cirurgia. Tá? Sinceramente, em algum momento, alguém acha que isso é normal? Alguém acha que esse tumulto no centro cirúrgico, todo mundo filmando, todo mundo gravando, isso é uma coisa normal? Isso é um hospital universitário, né? Não é julgamento de valor, eu estou apenas mostrando para vocês que a gente tem que tomar cuidado. De acordo com o Conselho Federal, então, é vedado ao médico divulgar informações sobre casos de forma sensacionalista. O Código Penal brasileiro determina que é vedado revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, a mesma coisa, né? Você vai e volta no mesmo lugar, tá? Não há mudança disso. Tá? Olha esse caso do Hospital de Clínicas de São Paulo. Tá? Uma mulher de 23 anos deu entrada no serviço de emergência ginecológica do hospital e, ao ser examinada, apresentava um corpo estranho volumoso na vagina. Era uma garota de programa e um amigo colocara a maconha num invólucro plástico e introduzira dentro da sua vagina. Pretendia entregar para seu companheiro no presídio, porém, como não conseguiu tirá-lo, procurou a emergência do hospital. O procedimento foi feito e o ouvidor orientou que no outro dia o caso seria discutido e salientou que não se fizesse qualquer comunicado à autoridade policial antes do resultado da reunião. Em virtude de tudo isso, né, o que vocês acham? Deixa eu voltar aqui, desculpa, passou. Desse caso. Você está lá no hospital, você entendeu, tem uma paciente com maconha dentro da vagina que ia levar para entrar no presídio. Você olhou, examinou, retirou através do espéculo, ou seja, como foi feito. Você comunica ou não à polícia? Pelo Código de Ética, até pelo próprio Código Penal brasileiro, isso deve ser comunicado ou não à polícia. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que não. O médico não comunica. A polícia que vai investigar. Por que essa moça passou mal lá no presídio? Por que teve que levá-la até o hospital? Como se eles quiserem investigar isso, que investigue. Não é nossa função. A gente precisa da confiança dela relatar para a gente o que está acontecendo. Tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês isso em relação a como se portar. Tá? Então, baseado em considerações finais, né, nos casos acima citados, mesmo como no Código de Ética e no Código Penal, o médico deve agir de acordo com a sua moral, entretanto, sendo guiado por ambos os códigos de acordo com cada caso. Existem regras, leis, tudo isso. Né? Mas, uma vez, cada caso é um caso e varia de paciente para paciente. Ele deve sempre agir de acordo com os princípios bioéticos, né? Beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. E isso para lembrar que esses princípios não têm nada a ver com investigação criminal. Essa é a nossa primeira função, cuidar do paciente. Investigação criminal, se algum médico quiser fazer, faça direito, faça um concurso para ser delegado e vai investigar os crimes. Né? Aí é uma outra função. Mas como médico, não somos necessários fazer isso. E só para terminar, todo mundo pergunta muito sempre a questão do adolescente, tá? Eu esqueci de botar ali, mas no código,
no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, abaixo de 14 anos não há discussão, tá, gente? Relação sexual com crianças menores que 14 anos é crime sempre. Tá? Então, assim, normalmente do paciente ter essa variante de poder cuidar da sua própria vida entre 15 e 17 anos, vamos dizer. Abaixo disso, não. Aí não tem jeito, você tem que comunicar os responsáveis. Tá? Tudo bem? Mais problemas do que soluções na cabeça de vocês? Se foi isso, o objetivo foi atingido. Tá? É que vocês pensem mesmo, porque daqui a pouco vai ter revisão do Código de Ética Médica. Devemos tirar, botar foto? Não devemos tirar? Devemos investigar? Devemos comunicar à polícia? Tudo isso a gente vai ter que tomar uma decisão. A gente pode participar desse debate. Tá? Então, espero que suscite a vontade de debater para que vocês possam entender o que está acontecendo. Obrigado, Denis. Não, o último encontro oficial, né, Cristiano? A gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Ao longo dos 6 anos, a gente vai se ver várias vezes ainda, e sempre que precisar, a gente está à disposição para debater os temas. Às vezes, tem o pessoal que vai se formar esse ano, pediram para eu dar uma aula sobre a morte, eu já falei com eles, então, quando precisar, é só avisar, tá bom? Eu que agradeço vocês, espero revê-los em breve, quando chegarem ao 4º ano, para a gente ter aula de neuro também, tá? Obrigado, gente. As pessoas que estão filmando no centro cirúrgico? Sim. Tá? O médico é responsável pela privacidade do seu paciente, Juliana. Ele deve tirar todo mundo. Eu operei um colega médico aqui uma vez que era muito conhecido, que eu tive que mandar sair o circo de dentro do centro cirúrgico, porque não é um circo aqui. Tá? Tchau! Dá tchau para todo mundo. Tá? Gente, tchau. Até... obrigado. Que bom, Juliana. Qualquer dúvida também me avise, tá bom? Deixa lá que eu vou fazer o meu teste para ver se eu não tenho Covid, mas é só resfriado mesmo, pode ficar tranquilo. Beijo para vocês, tá? Tchau. Peraí. Terno, Henrique, essa aula sobre a morte foi parte daquele curso, a primeira, na verdade, que deu origem ao curso de bioética. Eu acho que tem no canal do YouTube. Se você quiser dar uma olhada lá, se você não tiver acesso, me manda uma mensagem depois no e-mail que eu te passo, tá? rodriguescfa@gmail.com. Qualquer coisa que me manda, aí eu mando lá, tá bom? Passo os slides, tem todos. Eu vou publicar a aula depois, né? Pode ficar tranquilo, tá bom? Obrigado, Matheus. Até mais. Tchau, gente.